Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, conversando um pouco sobre Nossa Senhora de Lourdes. Ontem, dia 11 de fevereiro, a igreja comemorou então a festa de Nossa Senhora de Lourdes, essa famosa aparição de Nossa Senhora, que lá na França, no ano de 1858, apareceu para Santa Bernadette, a jovem Bernadette, e na qual depois a história se espalhou pelo mundo, uma belíssima história. O Padre Guido já começou a contar um monte de coisa interessante para a gente no bloco anterior, né? Se você perdeu, inclusive, o primeiro bloco, em breve nosso programa estará disponível lá no portal da Rede Século XXI, né? Porque todos os programas a gente deixa lá depois no portal para você assistir. Você pode acompanhar o nosso programa tanto no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, que é a página onde estão disponíveis todas as edições aqui do nosso programa, você pode assistir todos os vídeos lá, mas também através do Facebook. O Facebook é simples, procura por Programa Eclésia. Programa Eclésia lá no Facebook, você curte a nossa página e assim você fica por dentro também de tudo que rola aqui no nosso programa, divulgações, conteúdo exclusivo, enfim. Acesse então lá o Facebook, curta também a página do Programa Eclésia. Padre Guido, eu disse que o senhor comentaria a questão da água benta, que Santa Bernadette, inclusive numa oportunidade levou, já o senhor conta isso pra gente. Só um comentário rapidamente aqui. O senhor comentou no bloco anterior que são 70 milagres aprovados pela igreja. Olha, primeiro, Padre Guido, esses 70 milagres, a igreja não aprovou assim do nada, passou por um crivo certamente de estudo e quem deu aval também foi a ciência. Perfeito. É assim que funciona, Padre Guido? Perfeito. E todos os documentos que comprovam os milagres estão registrados no Vaticano, né? Um por um, a igreja fez questão e faz até hoje questão, porque esta sequência de curas, de conversões, etc., continua também no dia de hoje. E com um pormenor, falei no primeiro bloco, né, que muitos milagres acontecem na frente da gruta de Nossa Senhora, certo. Mas também uma boa parte acontecem na hora da procissão com o Santíssimo Sacramento. Em Lourdes, meus amigos, apesar de enfrentar durante o inverno, estamos em pleno inverno europeu agora, né? Nós aqui com o calor e lá com muito frio, gelo, etc., e neve. Em Lourdes, meus amigos, diariamente se realizam 2 procissões. Toda tarde, com a procissão com a presença dos doentes. Certo. E à noite aquela procissão chamada au flambeau, em francês, com as tochas, né? E foi Nossa Senhora que pediu que o povo chegasse lá em procissão. Olha que bonito. Este pormenor, o diácono Eric, tem uma grande importância, porque até o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, no ano passado, quando instituiu o ano da indulgência plenária especial, em ocasião da misericórdia, né, do Jubileu da Misericórdia, certo, ele incluiu, para poder conseguir a indulgência, a Romaria, e com a entrada pela Porta Santa nas igrejas autorizadas, né? É importante este gesto de ir em procissão. Gente, se alguém, com certeza não alguém, mas muita gente, é difícil durante o ano não encontrar uma romaria que vem do Brasil, na cidade de Lourdes. O ano inteiro, especialmente durante o período do verão, ou também ontem usamos a nossa fantasia, estamos aqui no Brasil, pelo menos 70, 80 mil pessoas enfrentaram até a baixa e rigorosa temperatura proveniente do mundo inteiro. Gente, se chega em procissão, se canta, se louva a Deus, se reza tantas vezes com idiomas diferentes, mas é a mesma linguagem da fé. E ninguém que vai em Lourdes perde a viagem, porque Nossa Senhora não deixa ir ninguém embora sem dar uma graça, uma bênção, um favor especial. Isso é belíssimo, é interessante, mas vale aqui um comentário, né? Porque quando a gente pensa assim, olha, 60 milagres aprovados pela igreja, diversos milagres extraordinários. Gente, nós não queremos aqui banalizar o milagre, quando a gente está comentando isso. Milagre é milagre, é uma ação extraordinária de Deus, né? Das histórias, dentre esses 60 e 70, na verdade, histórias belíssimas, né? Belíssimas. É claro que num espaço grande, quase 160 anos, né? Para ser preciso, 159 anos. Então, a igreja tem preocupação, ela não vai aprovando milagre assim do nada. Os milagres são
catalogados, documentados. Depois uma comissão pensa e se debruça sobre esses milagres. A medicina vai dizer, olha, não tem explicação para isso, né? Uma comissão de teólogos, até mesmo os bispos, enfim, é uma coisa séria, tá? Então a gente não está aqui banalizando o milagre, é um milagre de verdade, né? Comprovado mesmo, inclusive, como eu disse aqui, vale a pena ressaltar, com o aval da ciência. Agora, Padre Guido, certamente, se a gente encontra 60 milagres aprovados pela Igreja nesses quase 160 anos, provavelmente aconteceram outros milagres que ainda não foram aprovados ou que não tinha a documentação suficiente para a Igreja se sentir segura para aprovar. E quanto mais ainda, Padre Guido, incontáveis outras ações maravilhosas de Deus ali que não necessariamente foram milagres. Conversões, perdão, né? A graça de Deus agindo. Bom, essa é incontável, né, Padre Guido? Sem dúvida, Diácono Eri. Inclusive, é bom que os nossos amigos saibam, geralmente as romarias para Lourdes são acompanhadas pelos padres. Certo. Nem se chega no hotel, digamos assim, são centenas de hotéis, que logo faz parte do roteiro. Se questiona o sacerdote que acompanha o grupo, quantos idiomas o senhor fala? E logo em seguida já vem a comunicação para dar o atendimento às confissões. O maior milagre que acontece é o milagre das confissões, certo? Eu tive a alegria e uma profunda emoção, uma vez, de assistir a um milagre. Na parte da tarde, de uma criança, um menino francês, que na hora de dizer a verdade nem eu entendi o que ele falou, mas depois houve uma repercussão extraordinária. Certo. E passou o Santíssimo Sacramento, né, era um bispo naquela tarde, dando a bênção para os doentes que estavam deitados nas camas, né, com toda uma infraestrutura de assistência, etc. Não sei o que tinham falado para este menino paralítico dentro da cama. Tinha falado algo de extraordinário a respeito da viagem até Lourdes, que Nossa Senhora estava pronta e que Jesus não diz nunca de não quando o pedido vem da parte de Nossa Senhora. Alguma coisa devem ter falado. Aconteceu que o bispo chegou na frente deste menino, deu a bênção com o Santíssimo. Talvez o menino pensava que naquele momento acontecesse a cura, estava paralítico. Certo. Entendi. Não aconteceu. O bispo foi ao lado para dar a benção a outro paciente e este menino gritou em francês, eu não consegui entender na hora. Você não me curou? Vou dizer isso para tua mãe, para Nossa Senhora. Pá, ficou curado na hora. Nossa, Padre. É um dos 70 milagres que foi aprovado, porque a situação era completamente paralítico, esta criança, e soltou um grito de inocente, né? Você não me quis curar para Jesus. Eu vou dizer isso para tua mãe, é como um castigo. O senhor presenciou isso lá então? Presenciei. E houve uma repercussão, porque na hora não conseguimos entender bem claro. Mas depois se espalhou logo a voz, né? Inclusive, abracei este menino que ficou completamente curado na hora. Que coisa bonita, hein, Padre Guido? Sim, muito bonita. Sim. Bom, conforme a gente havia comentado no bloco anterior, que o senhor comentaria a questão de um outro assunto relacionado à água, que não necessariamente a famosa a água milagrosa de Lourdes. Bom, Bernadette, gente, era uma menina simples, né? Dizem até que na catequese ela tinha dificuldade de guardar as coisas que ela ali aprendia, né? Enfim, era uma menina muito simples, né? E não necessariamente, logo de cara, apesar da oração do terço, apesar dela sentir uma grande alegria e paz ao encontrar Nossa Senhora, mas ela não estava ainda plenamente convencida de que aquela senhora que conversava e aparecia para ela era realmente a mãe de Deus. Aí o que aconteceu, Padre Guido? Ela foi procurar ajuda para alguém, e o que aconteceu depois com o episódio da água benta? Exato. É que em casa ela tinha uma garrafinha de água benta, né? Mas ela foi conversar com o padre, o vigário, dizendo, olha que aquela senhora que está aparecendo está pedindo uma coisa, quer que cheguemos todos lá em procissão com os padres também. O padre é bastante cético, não quis acreditar. E ele também deu um pouco de água benta, disse, escuta, a próxima vez que te aparece esta senhora, despeje um pouquinho de água benta, vamos ver o que vai acontecer. E a menina obedeceu.
Qual foi a resposta de Nossa Senhora recebendo a água benta? Respondeu com um sorriso e confirmou mais ainda que não ficava com medo da água benta, que fosse sempre bem-vinda, né? O sorriso de Nossa Senhora. E Bernadette foi dizer isso também para o vigário. A cada dia que passava, aumentava o número de pessoas. Chegava até a centenas, depois até milhares, entre aspas, gente com o fluxo de pessoas. As autoridades foram obrigadas, logo em seguida, quando terminaram as aparições, a criar um caminho diferente do rio, para ter uma grande área, um espaço para os fiéis ficar na frente da gruta. Até hoje dá de ver o Rio Gave, que dá uma volta que foi artificial. Foi desviado. Foi desviado, exato, para facilitar o fluxo das pessoas. E até hoje são milhões e milhões de pessoas que diariamente vão lá. E qual é a grande mensagem? A conversão, em primeiro lugar. A penitência fala da reza do terço, fala sobretudo, Nossa Senhora, da necessidade de frequentar o sacramento da confissão, da reconciliação com Deus, certo? E estas mensagens se juntam à mensagem da caridade que na cidade de Lourdes encontra uma verdadeira expressão de amor. São milhares e milhares e milhares os voluntários que trabalham ajudando a descarregar trens que chegam com milhares de doentes, dando assistência dia e noite, levando para a gruta, para as procissões, para as cerimônias. Foi necessário construir até uma basílica subterrânea com 40 mil lugares, imensa, parece uma outra praça de São Pedro. Nossa. Sim, sim, e em ocasião como no dia de ontem, tive a oportunidade de comemorar o aniversário da primeira aparição várias vezes. Não digo uma mentira, apesar dos amigos telespectadores, mas naquela basílica subterrânea dedicada ao Papa Pio X, santo, olha, se alguém desmaia, não tem nem lugar para cair. De tão lotado. E é interessante um pormenor. Quem inaugurou esta basílica subterrânea foi o saudoso, grande e santo padre João XXIII. Olha só. E na sua simplicidade, era cardeal, foi o Papa Pio XII que encarregou João XXIII, né, futuro Papa João XXIII, que era cardeal Roncalli, a inaugurar, representando a pessoa do Papa. Certo. Quando terminou a inauguração daquela basílica subterrânea, ele soltou uma famosa frase: parece que inaugurei uma grande garagem. Nossa. Pela sua estrutura, Entendi. né? Sem saber que aquela garagem seria exatamente um lugar de muito culto um ano inteiro, sobretudo a serviço dos doentes. O padre Guido, o senhor contou aí que Bernadette, no início da história, foi procurar a ajuda de um padre para entender o que estava acontecendo. Teve o episódio da água benta aí, Sim. que é bonita essa história. Mas um padre mesmo, para visitar uma aparição, que tinha começado em fevereiro, parece só no mês de março Sim. que um padre chegou lá e teve uma história, já nessa visita de um primeiro padre lá no mês de março, uma história extraordinária, né, padre Guido? Exato, né? A presença, o bispo era tão cético que proibiu os padres de ir. Ah, no começo proibiu. Por isso, foi na aparição do dia 1º de março que notamos a presença de um sacerdote, o padre Antoine Désirá, francês, né? E também a realização do primeiro milagre, que é aquela que falei antes, no outro bloco, da mão de uma mulher que tinha os dedos que não se mexiam. Ah, nessa o padre já estava lá, então. Estava lá, entendi. Exato. Como também, né, até hoje a ciência não explica, não entra nos 70 milagres reconhecidos pela Igreja, mas na última aparição havia um monte de gente com velas acesas. E uma vela estava exatamente debaixo do dedo de Bernadette, que estava rezando o terço, olhando para Nossa Senhora, deveria ter queimado o dedo na hora. Não sentiu nenhum efeito. Olha, de tão em êxtase que ela estava. Exato, sim, sim, sim. Portanto, gente, as graças e os milagres continuam marcando aquele santuário
de Nossa Senhora de Lourdes. Santuário, digamos assim, muito famoso, sobretudo na Europa, né? Santuário mariano. E todas as pessoas que procuram uma bênção, uma graça, recebem. Porque Nossa Senhora não deixa, volto a repetir, ir embora ninguém sem uma força espiritual. Inclusive, Diácono Eric, ao lado da gruta, criaram um caminho, tem na igreja, 3 igrejas, uma em cima da outra, um pouquinho como São Francisco de Assis. Né? E criaram um caminho pelo morro ao lado e tem um monumento que uma senhora francesa, rica, mandou construir e colocar. Uma senhora que ficou cega e entrou num desespero, era de uma condição social muito boa, gastou uma fortuna, digamos assim, atrás dos médicos, mas sem nenhum resultado. Lhe falaram de Lourdes. Ela viajou com aquela fé católica, quem sabe que iria recuperar a vista. Mas o milagre tanto desejado não aconteceu. Mas aconteceu outro milagre, que diante daquele espetáculo de fé, vendo milhares e milhares de pessoas louvando a Nossa Senhora, aceitou o seu sofrimento e a sua cegueira. E ela mesma mandou colocar um monumento e com uma frase muito bonita em francês que diz o seguinte: enxergar com os olhos da fé é muito mais importante do que enxergar com os olhos físicos. Que coisa bonita. Recebeu a sua conversão e se conformou à vontade de Deus, aceitando o seu sofrimento. Quer dizer, ao pensar, né, nas histórias relacionadas à Nossa Senhora de Lourdes, a visita, né, a esse santuário, certamente uma história mais bonita que a outra. Padre Guido, a gente vai para mais um intervalo neste momento. Vou deixar para o senhor comentar para a gente já no bloco seguinte, que será o nosso último do programa de hoje, um comentário que não tem como a gente deixar de falar, né? A questão da Imaculada Conceição, né? Um dogma da igreja que tinha sido proclamado apenas 4 anos antes dessa aparição e como que toda essa beleza de Lourdes terminou no momento, vamos dizer, no momento auge dessa aparição, justamente confirmando esse dogma. O senhor conta pra gente toda essa história daqui a pouquinho, Padre Guido? Então, não sai daí. Já já o Padre Guido vai contar essa história da Imaculada Conceição relacionada à aparição de Nossa Senhora de Lourdes. A gente volta já já.